Gravação iniciada, presidente. Ok, então, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de outubro de 2020, período da tarde, às 16h56, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Mello Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Retornando aqui do intervalo, nós vamos para o item 296. É isso? De relatoria do Dr. Maurício, construtora Santa Lúcia Limitada. O 296 e o 297. Isso aí. Então, pessoal, o 296 trata de um recurso voluntário, folhas 381 a 390, no qual a recorrente sustenta em síntese a nulidade da notificação em razão da extrapolação do prazo fiscalizatório, fundamentando sua pretensão no regulamento de normas gerais de direito tributário do Estado de Santa Catarina. Tá? E a decadência do direito de cobrar qualquer valor no que se refere às competências 12 de 99 a 6 de 2002, afirmando que o reconhecimento da decadência deve ser aplicado a todas as competências previstas no auto de infração, porque teriam sido geradas a partir de 99. E o direito constitucional à propriedade, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O acordo recorrido está emendado da seguinte forma: a empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo no prazo legal, decadência súmula vinculante 8, declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 e 46 pelo Supremo, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações administrativas apresentadas até a data de julgamento da referida súmula, os créditos da Seguridade Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados em nenhuma hipótese após o lapso temporal quinquenal previsto no CTN. Alegações de inconstitucionalidade e limites de competência das instâncias administrativas. As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciação de arguições de inconstitucionalidade. Lançamento procedente em parte. E aí eu cito o relatório do acordo da RDRJ, que ele é bem detalhado, está na página, nas folhas 364 a 366. Trata-se de notificação fiscal do lançamento de débito relativa às contribuições devidas à Seguridade Social pelo contribuinte acima identificado, correspondente à cota empresarial ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e das destinadas às outras entidades e fundos, Salário Educação, Senai, SESI, INCRA, SEBRAE. Consoante o relatório fiscal de folhas, os fageradores são as remunerações pagas pela empresa a segurados empregados em competências inseridas no período 12 de 99 a 12 de 2006. Tá? Não vou ler todo o processo, porque a questão aqui diz respeito especificamente ao prazo decadencial. Tá? A primeira... ele é tempestivo, eu conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as matérias relativas à inconstitucionalidade, as alegações de inconstitucionalidade, com base na súmula CARF número 2. No que se refere à nulidade alegada, né, de extrapolação do prazo fiscalizatório e da pretensão que estaria estabelecida no regulamento de normas gerais de direito tributário do Estado de Santa Catarina, eu lembro aqui as conclusões que trouxe o acórdão recorrido. Em relação ao prazo para encerramento da fiscalização, cabe dizer que o regulamento de normas gerais do direito tributário do Estado de Santa Catarina, com todo respeito, claro, não se aplica às contribuições previdenciárias, pois essas são de competência da União e regidas pela lei tal. São de competência da União regidas pela lei 8.212/91 e pelo regulamento, e ainda por atos normativos que visem a operacionalização da apuração e cobrança desse tributo. Né? Então, é importante lembrar que essas nulidades estão todas previstas no artigo 59, e não estando no artigo 59, a gente poderia cogitar de uma eventual irregularidade, né, incorreção ou omissão, mas é importante lembrar que elas não importarão em nulidade se
se puderem ser sanadas e quando não trouxerem qualquer prejuízo para o sujeito passivo. Então, nesse caso aqui, é importante lembrar que o prazo, né, que a duração da ação fiscal não é nulidade e sequer é uma irregularidade, uma incorreção ou omissão, e ainda que fosse, não resultou em qualquer prejuízo para o recorrente. De modo que afasta essa alegação de nulidade. No que se refere à decadência, e aqui, depois de nós termos discutido bastante, eu fiquei em dúvida se a aplicação de fato seria do 150, parágrafo 4º, ou do 131. Entretanto, me parece que o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, que ele se insurgiu pelo critério aplicado pelo colegiado para reconhecer a decadência do lançamento, afirmando que o reconhecimento da decadência deve ser atribuído a todas as competências previstas no auto de infração, porque teriam sido geradas a partir de 99. Absolutamente descabido esse argumento. O lançamento se refere ao período de 12 de 99 a 13 de 2006 e foi aperfeiçoado em 26 de julho de 2007. Há nos próprios autos informação de que houve recolhimento menor, o que atrairia a aplicação do 150, parágrafo 4º. E aí seria importante, eu não vi isso antes do começo da sessão, mas é importante dar uma olhada se os pagamentos dizem respeito mês a mês, né? Isso eu não verifiquei. O que atrairia a súmula 99, se houver o pagamento a menor. Se houver o pagamento a menor, são alcançados pela decadência os créditos tributários relativos aos períodos anteriores a 26 de junho de 2002, que é justamente o mesmo período reconhecido pela decisão da DRJ, lá nas folhas 371, como fulminados pela decadência. Então, me parece que mesmo que nós pudéssemos aplicar aqui o 173, teria aqui cabimento o princípio da proibição da reformácio impégios, né? Sendo que a DRJ deu a decadência com base no 150, parágrafo 4º. No que se refere à confiscatoriedade da multa, pessoal, aqui eu vou tirar essa argumentação no que se refere à não confiscatoriedade da multa, porque o não confisco que ele mencionou é baseado na inconstitucionalidade. Não quero dizer que mudei de opinião no que se refere àquela argumentação anterior, mas nesse caso específico ele baseia a argumentação na constitucionalidade. Então, por isso, deixo de conhecer em razão da súmula 2. Vou até tirar aqui já da minha minuta de voto, se vocês assim permitirem. Por fim, então, eu conheço em parte das alegações do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade no mérito, nego o provimento ao recurso. Ok. Alguma dúvida? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu acompanho. Então, 296 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. O 297 da construtora Santa Lúcia ainda. Também o 297 tem também foi o mesmo advogado, tal, e as alegações são praticamente as mesmas, né? Então, um recurso voluntário está lá na página 86 a 97, na qual sustenta a mesma coisa, nulidade da notificação em razão da extrapolação do prazo fiscalizatório fundamentado lá no Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário de Santa Catarina, decadência do direito de cobrar qualquer valor no que se refere a competências de 2000 a 6 e 2002, né? Inconstitucionalidade formal das leis ordinárias em matéria previdenciária e confiscatoriedade da multa que feriria direito constitucional. Requereu a reforma integral da decisão recorrida, está lá na página folhas 96 e 97. Nesse caso, esse auto de infração diz respeito a crédito tributário de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias e outros dados de interesse do INSS. Tá? Por fim,
decisão estabeleceu que a DRJ julgou procedente em parte o auto de infração, exonerando o valor de R$ 478 e mantendo o montante de 2031 relativo às competências 7 de 2002 a 13 de 2002. Tá? Isso em razão do reconhecimento da decadência. E aí, o acordo está emendado da seguinte forma: auto de infração, GFIP, inexatidão, dados não relacionados com a contribuição previdenciária. Constitui infração apresentar à empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas nos dados não relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias. O valor da multa está de acordo com a legislação vigente e declarada em constitucionalidade dos artigos 45 e 46, não pode também ser cobrado valor de crédito de seguridade social em nenhuma hipótese após o lapso temporal quinquenal previsto no CTN, lançamento procedente em parte. Aqui, mesma coisa, não conheço do recurso parcialmente, deixando de conhecer as matérias relativas à inconstitucionalidade. Afasto também a nulidade de extrapolamento do prazo de fiscalização. Tá? Me parece também que aqui devo afastar a alegação de que seria indevida essa obrigação acessória, porque essa obrigação acessória a qual ele foi recorrido, qual foi submetido, não padece de qualquer ilegalidade, na minha opinião. Tá? E no que se refere à decadência, também, em respeito à proibição da reformatio impégios, seriam alcançados pela decadência créditos tributários relativos às obrigações acessórias anteriores a 26 de junho de 2002, que foi como reconheceu, foi o que reconheceu a DRJ lá, as folhas 76. Então não tem nada a prover nesse caso aqui. Tá? Então eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, e no mérito nego o provimento ao recurso. Ok. Aí foi o auto 69, acho que GFIP, com incorreções. Me desculpe, Chico, não ter colocado aqui o código de fundamentação legal, mas eu posso colocar na versão final. Tá. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Tá comigo a doutora Fernanda? Doutora Fernanda. Acompanha lá, então. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 297, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades e negar-lhe provimento. Indo para o 298, da doutora Letícia. Associação dos Professores da FUCRI. Esse caso é igual ao que nós já julgamos de relatoria do Dr. Maurício. É só a obrigação acessória, mas eu entendi que, com base naquela orientação, nós não estaríamos obstados a apreciá-lo, porque é o caso da inconstitucionalidade, que nós julgamos e que o doutor Maurício foi vencido. Então, é obrigação acessória por não ter a recorrente informado todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Nos termos do relatório fiscal, a recorrente teria deixado de informar as bases de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Então, eu indico aqui o relatório fiscal do auto de infração para delimitar que, de fato, as informações em GFIP se tratava dessas faturas da Unimed, né, dessa cooperativa de trabalho. O acórdão recorrido manteve o lançamento por descumprimento da obrigação acessória, mas recalculou o valor da multa em função da aplicação retroativa da lei mais benéfica à recorrente. Foi interposto recurso voluntário, preliminarmente, que deve ser anulado o lançamento, pois é norma inconstitucional, que a inconstitucionalidade da retenção prevista no inciso 4º do artigo 22, e no mérito que os serviços da cooperativa não eram prestados diretamente à recorrente e sim aos seus associados. Eu conheço do recurso, eu citei a súmula CARF, né, que eu não a desconheço, só que o presente caso não se soluciona no pronunciamento acerca da inconstitucionalidade, mas sim no reconhecimento e acatamento do comando decisório proferido pelo Supremo Tribunal em sede desse recurso extraordinário afetados pela repercussão geral. Eu citei, assim, os pontos principais, né, o acórdão, ressaltei a questão dos embargos, né, que a gente já discutiu no caso lá do doutor Maurício, falei da tese de repercussão geral, da resolução do Senado, e falei que nos termos do regimento interno, que nessas hipóteses sistemáticas, essas decisões deveriam ser reproduzidas pelas turmas do CARF. Então, com base nisso, eu dei provimento ao recurso. Eu estou aqui olhando aqui, parece até que ele aplicou o auto errado. Ele aplicou o 67 quando era o 68. Ainda tem essa. Não entendi. Ele aplicou o 67. Qual a diferença? O que é 67 e o que é 68? O 67 eu acho que não é a mesma fundamentação. Ele fundamenta como se fosse o 68. Deixa eu ver o artigo aqui do 67. Mas, enfim, não é o caso, né? Ele não contesta isso. Eu estranhei esse fundamento 67. Deixar a empresa de informar o INSS por intermédio de documento definido em regulamento os dados cadastrais. Todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, conforme previsto na 8.212, artigo 32. Aqui fala todos os fatos geradores. Esse 67 aqui, eu não... Só que no relatório ele discrimina que é relacionada a essa questão da cooperativa. Deve ser porque era cooperativa, né? Deve ser porque ele entende que isso não é dado da empresa, dado da cooperativa, enfim, deve ser por isso. Mas aí não vem ao caso, não. Foi só uma observação que eu fui ver o fundamento legal, que eu achei estranho. A gente normalmente Qual que é o inciso do 32? É o 32 que ele colocou. Que ele descumpriu. No alto está o 32, inciso 4º. Inciso 4º. Inciso 4º é... Deixa eu ver... Inciso 4º, tá indicado no relatório aí. Eu estou olhando aqui no dispositivo, esse é o dispositivo da multa, não, peraí, aqui ó, artigo 32, inciso 4º, é isso mesmo, inciso 4º. Tu já viu desse auto 67, Kleber? Não, nunca tinha visto o auto 67, não. Pois é, eu estranhei demais. Não, mas... Qual a diferença desse aqui para 68? É isso que eu fiquei sem entender. Não vamos falar em código, vamos falar em fundamento legal. O 32.4 é o que a gente chama de AI 68, é a mesma infração. O dispositivo infringido é esse. O código é relevante.
Só que eu nunca tinha me deparado com esse auto. Eu acho que muda é o cálculo da multa. A multa é diferente. Mas o que você chama de AI 68 é qual inciso? Eu tenho que lembrar aqui. Que é o inciso 4. Isso. Só que aqui muda o cálculo da multa, pelo que eu entendi, porque ele fez um cálculo aqui diferente. Eu nunca tinha visto esse auto aqui, não. Uma vez, acho que a Helene passou para a gente, já tem muito tempo, o doutor Wesley deve ter isso, que ele é mais organizado que eu, uma relação, eu não sei, aliás, não foi a doutora Helene, foi a doutora Andréia, que tinha esses códigos da Previdência aí, 68, 67, não sei o quê, e a correspondente fundamentação legal. Era no Zebrinha. Ela tinha, nesse documento que ela passou aqui, não tem não, né? Deixa eu ver, tô com ele aberto aqui. Eu acho que ela tinha... Tinha umas indicações de fundamentação legal lá para baixo. 67, deixar a empresa de informar mensalmente a RFB, por intermédio do documento que se refere ao artigo 32(4) da lei, os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mesma. Não, tá certo. O 67 é omissão de GFIP. O 68 é incompletude da GFIP. Entendi. Tá aqui a diferença. Então, ele não apresentou. A outra ele apresentou, mas não colocou tudo. É que ele não entregou GFIP. Exatamente. Ele não entregou GFIP. É porque eu lembro que esse cálculo aqui é por tempo de atraso na entrega. Ele está até colocando aqui, exemplo do cálculo da multa por competência. Quantidade de meses sem informação. Então, no 67 ele não apresenta, no 68 ele apresenta, mas incompleto. Pois é que está a minha dúvida. Se ele não apresentou a GFIP, é diferente dele não apresentar com fatos geradores, entendeu? O fato dele ser... Isso que eu falei que faz diferença. Por isso, porque eu penso assim, que o fato dele ser a questão da cooperativa ou não, ele não apresentou o GFIP do mesmo jeito, tá aqui, pelo cálculo da multa. Doutora Letícia, é diferente daquele caso que a gente votou e que o doutor Maurício restou vencido. Porque naquele... Se você for no relatório fiscal do auto de infração, eu não fiz essa checagem toda, mas até que eu indiquei, eu entendi que esse relatório fiscal precisou muito bem que se tratava apenas dessas incidências. Eu não vi... eu não vi o processo. Se for as folhas 9, eu entendi que eu estava bem convicta que era caso da inconstitucionalidade. Porque, na verdade, há uma diferença, doutora Letícia, entre a obrigatoriedade de informar os fatos geradores, lá na GFIP, e a obrigatoriedade de apresentar a GFIP. Então, são obrigações distintas. Se é o caso de cooperativa de trabalho, o nosso entendimento, ressalvado o entendimento do Dr. Maurício, é que ele não tinha obrigação de apresentar esses fatos geradores na GFIP. A gente já votou assim. O que não exclui da obrigação de apresentar a GFIP em si, com as outras informações que não são esse fato gerador. Por isso... Vocês estão julgando unicamente com base nesse dispositivo que pode conter um erro, porque o relatório fiscal que complementa essa autuação, ela é bem precisa em relação à questão do artigo declarado inconstitucional, das informações da Unimed. Então, eu queria até, assim, são 5h20, de repente, continuar o julgamento e eu, depois, no final dele, eu realmente trazer tudo isso do relatório fiscal. Não, pode tirar, eu vou pedir vista dentro do processo mais rápido. A gente tira com vista em mesa, porque é só checar. Eu acho que é o caso. Eu tenho receio de nos apegar. Porque, assim, o relatório para mim, foi muito claro que era questão do... O relatório da infração está muito característico do 68. É a cara da omissão em GFIP de parte dos fatos geradores. Bom, ele está sendo acusado de quê, afinal de contas? Eu não vi o processo. Pois aí é que tá. Ele fala que ele omitiu as notas fiscais de prestação de serviço da cooperativa. É isso que ele fala aqui, ó, relatório fiscal da infração. Em procedimento fiscal... ele se reporta ao artigo 32, inciso 4, declarado inconstitucional. Então,
Que aqui fala assim, ó. Não, o 32, inciso 4, não foi declarado inconstitucional. Não foi. Não. Foi o 22, alguma coisa. Que aqui fala, o procedimento fiscal na Associação dos Professores Funcionários da FUCRI para competências 1 de 2003 a 12 de 2007, constatou-se no desenvolvimento da ação fiscal que a entidade deixou de informar mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, constituindo-se infração disposto no artigo 32, inciso 4, da 8.212, e alterações. É o mesmo. Pois é, deixou de informar as bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, conforme discriminado na planilha anexo 1, valor bruto das faturas da Unimed Criciúma. É isso que ele fala. Bom, então aí, nem vou pedir vista, não. Se você está dizendo isso daí, eu acho que o voto do doutor... Eu acho que ele autuou, pensando no 68, e deu 67. Eu não me ative, mas assim, o relatório, eu lembro que eu tive muito cuidado de não ter outras rubricas. Porque o 67, ele deveria falar, o contribuinte não apresentou as GFIPs de tais competências, e aí ele faz o cálculo, né, como a gente chegou àquela conclusão. O cálculo é diferente. Incluindo as outras verbas, as outras... Exatamente, não só essa, né? Até então, de empregado também. Isso, porque ele falou que ele fez outras na ação fiscal foram lavrados outros autos de infração, entendeu? Então... a doutora Letícia está certa, porque esse código, AI68, AI32, isso não é fundamentação legal. A fundamentação legal é o dispositivo da lei, e o dispositivo da lei, tanto o auto de infração 68 quanto o auto de infração 67, é o mesmo, que é o inciso 4 do 32. Então, assim, não está inválido o auto, porque a fundamentação legal é a mesma, está correta. Só que na descrição dos fatos está muito claro que a infração foi só não informar os pagamentos da cooperativa de trabalho. E o anexo aqui do auto tem só as faturas, ele não coloca mais nada. Ou seja, a incorreção para ele é relacionada a isso. Eu quero fazer uma observação aqui sobre o meu voto, que eu já retifiquei aqui o considerando final, para incluir, porque eu, por erro material, eu falei de declaração de inconstitucional da norma da obrigação acessória, evidentemente isso é errado. Eu vou incluir no meu considerando os efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade, aquela discussão toda que nós fizemos no processo do doutor Maurício, né, que não caracteriza o deixar de informar fato gerador, logo que não houve descumprimento da obrigação acessória. Eu já estou incluindo aqui para, quando eu for formalizar meu voto, não ter esse equívoco no voto coletivo. E aqui é um típico caso, João, que você pode até ter tido um resultado da obrigação principal que negou um provimento para ele, porque na época não era inconstitucional, e para nós, no momento da obrigação acessória, a gente constatou que era inconstitucional, entende? Então... Não, eu não tenho dúvida que ninguém vai dizer, ou pelo menos não vai escrever, que o nosso julgamento se submete ao julgamento de outros colegiados. Ninguém vai escrever isso. Tá bom. E eu acompanho. Acompanha, né? Doutor Wesley, tá dando provimento ao recurso. O primeiro voto da relatora bem analisado. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Pelo princípio da colegialidade, acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Esse foi o item 298. Indo para o Wesley. 299. É o último da tarde, esse. Obrigações acessórias também.
não impugnada. Vamos lá. Esse aqui é um que o contribuinte pediu conexão, viu? Corresponde deixar de informar mensalmente GFIP, dados não correspondentes a todos os fatos fundadores, de acordo com as palavras da nota fiscal da inflação, que constitui ação ao artigo 32, inciso 4, né? Que, por sua vez, a apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores, em que a lei é taxativa, não permite liberalidade na sua aplicação, eu não estou acatando. Sobre o mérito da autuação, deixou o recorrente de impugnar, precluindo seu direito de contestar a demanda sobre as questões de autuação, somente pedindo a conexão, e aí eu não estou acatando a conexão, né? Não sei se seria agora o caso. Eu também não achei processo dela. Não sei se seria o caso de acatar o pedido do recorrente nessa situação. Como nós estamos com sorte, a doutora Sheila vai consultar e vai descobrir que esse processo já foi parcelado. Quer ver? Pois é, se quiser, vai estar parcelado. Esse sistema a gente não tem acesso, então a gente não tem nem como... É o tipo de coisa que prejudica o andamento até da sessão. E quando tiver que sair... Ainda bem que a gente está com tempo. 47, 953, 526, 1050. Você está negando provimento. Estou negando provimento e... Ixi, Maria, tem um monte de processo, está tudo em arquivo já. Provavelmente já foi. É 2007 esse processo? 2007, 44. Tem um debicad da obrigação principal aqui, deixa eu ver. Agora não lembro de cabeça, porque realmente muita coisa aí. Mas eu não... Alguém quiser procurar o debicad aí? Deixa eu pegar aqui, ó, o processo. Pegar no relatório fiscal. É enorme esse relatório. Esse é um caso que deveria ter julgado... Não, esse aqui é negócio de PPRA, PCMSO, não é isso? Não, a folha 10 e 11 só o relatório, não é? Então estou no processo errado. H. Bertarello. É grande, ele fez um relatório... É grande. É grande. Deixa eu ver. Queria achar o TEAF. Mas é assim, mérito, ela não contestou a recorrente. Ela só pede a conexão. Só pede a conexão, faz todo um arrazoado. Paulo, já achou aí, Paulo? Não, eu não achei, não. Eu procurei no BER, não achei, não. Mas eu entendo que ele contestou sim, entendeu? Eu acho que ele traz aqui as razões da contestação do principal. Ele remete ao principal que está impugnado. Eu acho que foi tecnicamente mal redigido esse recurso aqui, mas eu acho que ele... Que eu entendo que ele contestou isso, trouxe os fundamentos da outra impugnação que ele quer do outro recurso que ele quer que julgue em conjunto. Se isso aqui é decorrência daquele, entendeu? Eu acho que está contestado. Doutor Paulo, essa situação já aconteceu comigo e é exatamente a situação que eu tinha falado. O processo está na mão do doutor Wesley. Foi distribuído, precisa ser julgado, está apto a ser julgado. Ele traz as razões dele no recurso. Elas têm que ser apreciadas, como se estivéssemos julgando o principal, só que vamos aplicar isso à multa. Não tem como a gente deixar de julgar
Agora, nesse caso, se o outro ainda não foi julgado, até tem sentido tirar para julgar junto. Agora, Mas se a o outro questão foi é a julgado, gente achar essa informação. Por isso que a orientação deles era para sair por resolução, para eles anexarem essa informação, se foi julgado ou não foi julgado, ou coisa do tipo, entende? já que te falo. Talvez seja o caso de pedir isso, porque vai ser difícil achar esse negócio aqui. Mas aí o Paulo fala para mim que pode ter ali pincelado e digitou lá no principal, ele remeteu aqui no recurso as razões do principal, mas eu não tenho acesso ao principal, eu não sei o que foi dito, ele mal contestou aqui, então eu entendo que ele não contestou, ele diz, contestei no outro, tá, tudo bem, mas sabendo que os processos estão apartados, tem que vir a manifestação, ou talvez, se bem que ele pediu, né, a conexão, né, pô. Eu mandaria para diligência para informar como é que está o resultado do julgamento desse processo. É exatamente o que eu faria. Se o colegiado quer conhecer o que está sendo decidido no outro processo, se é que foi decidido no outro processo, o instrumento é diligência. Eu resolveria, porque também a gente vai ficar abrindo, tem 1000 processos aqui do cara. Tem a NFL 35.502.620 Sheila. Mas é porque aqui eu não consigo consultar pelo Debicad, eu vou ter que ter o número do processo, sabe? Aí não tem o número do processo, tem? Mas eu tenho aqui na hora de pesquisar o processo pelo final do ano. É isso que eu estou fazendo. Eu acho que tem uma aqui, ó. Eu estou indo pelo final do ano, eu achei um aqui. Qual é a NFLD que você falou? Então eu acho que, viu, João? Oi. Caso, quando tiver a gente julga o processo, mas quando tiver as dúvidas, então... O entendimento é que eu não tenho como não julgar o processo se ele estiver pronto para julgar. Agora, se eu dependo de alguma informação para julgar, é diligência. Por exemplo, se ele está multa por omissão de GFIP, ele fala assim, olha, eu fui multado porque eu não declarei na GFIP o Vale Transporte, por exemplo. E traz todas as razões dizendo por que ele não declarou o Vale Transporte. E eu entendo que ele não precisava declarar Vale Transporte, eu já posso decidir sobre a multa. Esse é meu ponto, doutora Sheila. Se o processo está apto a ser julgado, ele tem que ser julgado. Aliás, a doutora Marilena sempre falou isso pra gente. Lembra uma época, doutor Wesley, que a gente tirou os processos para sobrestar? Só um pouquinho, João. Qual é esse Debicad aí, Wesley? Por favor, do principal. O que está sendo julgado é o principal. 35, 502, 620-1. Achei ele. Achou? Tem um recurso voluntário já. Qual é o número dele, Sheila? O número do processo? Deixa eu pegar aqui. Não foi julgado ainda, não? Já foi, já tem recurso voluntário, já... Só o final dele, que aí eu já olho aqui. Ai, tem um monte de coisa já. Exclusão, já tá em arquivo já. 35, só o final? 2006-51. 2006-51? Você não ia achar nunca pelo 2007. Olha, que engraçado, porque não tem esse processo aqui no CNPJ dele, não. 2006-51. O processo é esse aqui, ó. 35. Não, deixa eu procurar de novo agora por número de processo. Digita para mim, por favor. Todo número. 35 390 003070 2006-51. Da enumeração do antigo INSS. Tá foi para a Procuradoria esse processo. Pois é. A decisão dele foi... Estou abrindo aqui o processo. Conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida por maioria de votos em conceder-lhe provimento parcial nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Reconhecendo a fluência do prazo decadencial nos termos do artigo 1731 do CTN. Vencidos os conselheiros Manuel, Vera, que entenderam aplicar o 150. Eles reconheceram só a decadência. E o resto foi negado provimento. Ele está na procuradoria já. Ou seja, não tem como pedir o sobrestamento ou conexão ou coisa do tipo.
Não tem, porque já não está em litígio. Eles só excluíram os lançamentos dos faturadores ocorridos na competência de 99, por conta da decadência, pelo que eu entendi. E a multa aqui parece que é só 2003, né? Em competência de 2003, não é isso? Não. Veja só, que interessante, doutora Sheila. Chegamos a um caso concreto da situação que eu estava falando no WhatsApp. Situação concreta. Olha aqui, se o doutor Wesley, que é o relator, ler esse acordo e não concordar com esse acordo que negou provimento no mérito, ele vai negar provimento na multa? Eu não negaria. Eu negaria. Eu manteria a decisão lá. Não, eu não estou alterando a decisão lá, mas eu posso não concordar com a decisão. Mas eu entendo que isso está decidido. No meu Mérito é mérito. Para mim, isso está decidido, eu aplicaria aqui. O que tem que decidir na acessória é só se ele deixou de declarar ou não aquele em GFIP, por exemplo. Não, antes disso se ele devia declarar isso ou não, porque essa é a questão. Eu tomei nessa do Paulo aí também, mas enfim. Nesse caso aqui, não tem nada decaído, entendeu? Porque, pelo que eu estou vendo do relatório aqui, os fatos geradores são de 2003, não são mais antigos, não é do período que foi reconhecida decadência no principal. Então, não teria nenhum reflexo nesse lançamento aqui. Pelo que eu vi, ele parcelou, foi excluído do parcelamento, essas coisas aí. Você pode dizer, Wes, que a questão de fundo foi decidida em desfavor do contribuinte, tendo sido reconhecida decadência em períodos que não se aplica ao fato gerador aqui. E pronto. E na verdade, aí também é 148, né? Não é o caso. Tem como mandar o número desse processo para poder colocar? Porque não é só da NFLP. Não, eu te dou o número do acórdão já, aqui, ó. Manda para ele, João, que eu não estou com o WhatsApp aberto, eu não posso abrir aqui. O acórdão é o 2302, doutor Wesley. Que eu acho que é importante o senhor citar isso no seu voto. 2302 01226. 2302 01226. Tá negando, né, João? Tá negando. Ele deu a decadência, uma parte. Só a decadência de uma parte. Ele negou. E agora? Não, mas ele deu decadência. Mas a decadência sua é do 148, Wesley. É sua do 148. Foi pela súmula 148. Sim, não, mas aí não atinge a acessória, né? Não vai atingir a do principal, a acessória. João, você está sem microfone. Pois é, veja só. Em relação à decadência, já haverá divergência entre as duas decisões. Não haverá. Não haverá divergência, porque o período da multa é outro, é um período não alcançado pela decadência. Ele autuou só 2003, né? Sim. Tá. Poderia ter havido. Poderia, mas no caso concreto não houve. Poderia. Então, acrescento, foi julgado improcedente, eu vou acrescentar, vou negar provimento e estou alegando, sigo, mesmo não concordando, colocando aqui que o caráter autônomo da obrigação acessória em relação à principal. Porque não tem como discordar do meio que se coloca. Agora... Aí é seu critério, Wesley, se você acha que é autônomo, nesse caso. Eu entendo que a questão das rubricas tem que ser discutidas na principal. Eu vou tirar isso aí. Mas aí você decide. Eu vou tirar isso aí. E aí indeferir o pedido dele, negócio lá de conexão ou sobrestamento, porque já foi julgado, né? A matéria é adicional de aposentadoria especial. Sim. Essa é a matéria do processo principal. Mas é enorme essa matéria, cheia de detalhes. Super controversa. Meu Deus. Mas eu nem entraria nessa matéria. Se fosse eu não entraria nessa matéria. Eu seria igual ao Paulo. Você é obrigado a entrar. Agora, o que eu não concordo é dizer que eu sou obrigado a seguir essa decisão. Não. É isso que eu estou dizendo. Eu não sei. Claro que eu não entrei na matéria, não porque ele está no final, não, mas porque ele só remeteu aqui no caso, às argumentações do principal. Entendeu? Como é que eu vou debater comigo mesmo aqui? Não tem como. Então, assim,
Por isso, por mais que haja ali uma menção, que ele diz, ó, não concordo com o lançamento de forma genérica. E aí o PAF diz que tem que ser impugnado de forma específica. Eu não posso dizer porque ele... é controverso, não tem mesmo. Enfim, eu estou negando, vou citar o principal, que a matéria fez coisa julgada, então, aqui. Não sei se eu posso falar isso, mas de forma conexa. Eu acho que fez, que ele até parcelou, né? Então tá, vou botar que fez coisa julgada o principal e a obrigação acessória obrigatória. É isso aí. Parcelou, foi excluído do parcelamento, sei lá. Dr. Wesley, para evitar qualquer tipo de celeuma, colocaria que a questão se estabilizou em sede administrativa, não usaria coisa julgada, sabe? Eu também acho... Na verdade, a gente não usa o termo coisa julgada. É o artigo 42, Dr. Wesley. O artigo 42, inciso 2º. São definitivos, do decreto 70235, são definitivas as decisões de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo da sua interposição. Ou a decisão de instância especial, que aqui não cabe porque não houve instância especial. Isso. Você pode dizer, tendo sido definitiva com base no artigo 42, inciso 2º do 7235, dela não caberá mais reforma. 72, qual artigo tu falaste? 72, inciso 2º do 7235. É a eficácia das decisões. Ok, estou acatando aqui as sugestões dos colegas, estou votando, tá? Pronto. Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Esse é negar provimento, né? Negar. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Comenta e acompanha. Eu também acompanho. Então, o item 299, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Bom, aqui a gente já concluiu a pauta da tarde. Amanhã começa outro assunto, eu estou de veras cansada. Vocês não querem acabar por aqui ou querem antecipar imposto de renda? 6 meses, pelo menos. Pelo menos. Tchau. Eu, por mim, interrompo a gravação, pode ser? Pode ser. Então, vamos interromper a gravação. Tá liberado hoje, então?